Olá, pessoal. Aqui quem está falando é a Luciana Dias de Souza. Eu sou aluna da Universidade Estadual de Maringá, né? E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto da descolonização da África e da Ásia. Então, pessoal, vou iniciar essa aula, tá? Um pouco da luz aqui que está incomodando, que é o único lugar propício que eu consigo gravar a aula, né? Mas não fugindo do foco e do tema, vamos lá. A descolonização da África e da Ásia, né? Nós vemos que a África e a Ásia, elas foram alvo do neocolonialismo, né? Ali durante o século XIX, né? Onde outros países ali estavam junto, como a Alemanha, Portugal, né? Holanda e entre outros. Então, eles tentaram buscar se apropriar em recursos mais naturais, né? Buscando também uma mão de obra mais barata, tendo influência da política, né? Então, aqui também eu tenho um material que eu vou estar usando, né, para estar passando para vocês também, né? No material ao qual eu fiz um estudo sobre ele e vou estar compartilhando com vocês, né? Então, nós vemos que tais fatos teve resultado lá na Conferência de Berlim de 1885, quando ocorreu a partilha do continente, né? E com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, os países tiveram que arcar com suas reconstruções e assim perderam a sua força, né? E sobre os domínios da África na Organização das Nações Unidas, criada em 1945, tendo como principal objetivo de colaborar, né, com o desenvolvimento dos povos ali, né, para estabelecer uma paz, né? Eles teve que estabelecer a paz. Como? Evitando a guerra fundamental para realizar uma pressão internacional para que a descolonização ocorresse, né? E quando nós olhamos lá em 1955, né? Em 1955, a Conferência de Bandung, lá na Indonésia, ela tinha como objetivo de estabelecer uma nova função política, né? Aqui, uma nova função política dos países da África e da Ásia, né? E definindo ela como um terceiro mundo, dentro do contexto da Guerra Fria, onde são independentes a relação de forças, né, dos Estados Unidos e da União Soviética e das demais potências. Ali se participaram 29 países, sendo a maioria pertencentes ao continente asiático, tanto no Sudeste quanto no Oriente Médio, né? E entre os princípios adotados, a gente vê que pelos princípios adotados pela Conferência de Bandung estava o reconhecimento da soberania e da autodeterminação dos povos e a igualdade entre raças, né? Entre raças e respeito pela justiça e acordos internacionais, né? A qual busca por soluções pacíficas de conflitos, entre outros. Então nós vemos que no século XX ocorreram conflitos nos territórios emancipados, né? E também esses conflitos têm motivação políticas, têm religiosas também e culturais, como por exemplo de Ruanda, que viveu e ainda teve tensão, vive tensão, não teve, vive uma tensão entre as etnias, né? Não etnias, vive entre as etnias, né? Após o ano da colonização da Belga. Então, quando nós olhamos para
para tudo isso, nós vemos que a colonização da África, ela passou, da África, da Ásia, ela tem passado por todo esse processo, né? É onde nós deixamos claros que no século XX ocorreram todos esses de conflitos, né? Em todos os territórios houve esses conflitos, mas no meio desses territórios de conflitos, né, envolveu a política, né? Envolveu políticas, envolveu guerras, né? Então nós podemos ver que a descolonização da África ela é envolvida em políticas, envolvidas em guerras, né? Então, o processo de colonização, a descolonização da África, começou a ganhar força após a Segunda Guerra Mundial, né? O continente africano foi colônia de potências europeias até a segunda metade do século XX. A sua independência ela deu por ocorrência da Segunda Guerra Mundial, a qual aconteceu na Europa, né, entre 1939 a 1945, né? O que causa isso? O que causa é que causa uma impressão que dá que os africanos asiáticos só se libertaram por quê, né? Ó, pessoal, nós estamos aqui com material, estou com o material aqui do meu lado, aqui, né? O material preparado aqui, né? Que eu preparei, né? Então, quando nós olhamos, voltando à aula, nós vemos que os africanos e os asiáticos, eles só se libertaram porque os europeus estavam fracos, dando pouca importância às lutas dos povos colonizados, né? Aí, não podemos também esquecer que os italianos foram derrotados também, né, pelos etíopes, numa guerra que era, né, que era puramente colonial. Então, querido, quando nós olhamos para tudo isso vem acontecendo, né, durante essa descolonização, né? Houve guerras, né? Houve empenho para ganhos de forças, né? Então tudo vem acontecendo. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos o quê? A África, a Ásia, ela era um alvo, né? Ali no século XIX, né? Com montes de países ali. Mas nós vimos que também ela tinha uma força, né? Então, concluindo tudo, quando a gente olha esses conflitos, né? Esses conflitos, ele tem motivações políticas, né? Religiosas e culturais, como o exemplo de Ruanda, que viveu, né? E ainda vive essa tensão entre etnias, né? Entre etnias e após anos da decolonização da Belga. Então nós podemos ver que a descolonização da África e da Ásia, ela viveu isso, né? Hoje eu tenho para passar para vocês que esses conflitos ainda existem, né? Com motivações de políticas, religiosas e culturais, né, pessoal? Isso é o que deu para entender da aula, né? O que eu tô passando um pouquinho de conhecimento para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser me perguntar depois, né? Então fica aí mais uma aula, né? Curtem lá, compartilhem, comentem e muito obrigada.